Você está ouvindo a Web Rádio CT. A partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio CT o programa Clique Jornal. Dinâmico e inteligente. Clique Jornal. Olá, senhoras e senhores, iniciamos mais um jornalístico Clique Jornal aqui na Rádio CT, que a partir de agora cumpre o seu papel de levar informação, formação, entretenimento e música, sempre com um conteúdo diferenciado do veiculado na mídia secular. A proposta da direção de comunicação aqui do SINDICT é divulgar notícias de interesse da sociedade, uma visão crítica a partir do olhar dos entrevistados e de outros profissionais também, enfatizando sempre a importância das parcerias estabelecidas para a programação da Web Rádio aqui do SINDICT sobre a conjuntura política do Brasil, através de informações via internet e, é claro, apoiado pelas novas tecnologias, mostrando que o rádio ele permanece forte, sendo inclusive incorporado pelas redes sociais. O Clique Jornal, que foi idealizado pelo setor de comunicação aqui do SINDICT, é uma forma de fortalecer a luta pela democratização da comunicação, pela liberdade de expressão e pelos direitos sociais de todos. É o Clique Jornal, que é mais do que entrevista, é informação inteligente, relevante e necessária também. O programa de hoje vai dar medo, pode ter certeza que vai dar muito medo. Sabe por quê? Porque o entrevistado de hoje não é nada mais, nada menos que o escritor agora, o Delu. O Delu, ele é o Thunder Delu. Ele é músico, ele é publicitário, fotógrafo e veio hoje aqui se apresentar ao senhor e à senhora, você internauta de todo o Brasil, para apresentar o seu livro. É um livro emocionante que traz este livro o nome de Além do Vale do Terror e da Imaginação. É o lançamento de um livro super especial que conta dos pontos conhecidos de São José dos Campos e as suas penumbras do medo que acontece em cada canto dessa cidade de São José dos Campos. Thunder Delu, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todo mundo que está ouvindo aí, pessoal do INPE aí que está ouvindo. Tem muitos amigos no INPE lá. Vocês todos, Fernanda, Paulo, boa tarde. Obrigado. Que alegria te receber. Thunder Delu, nome artístico do publicitário Josemar Rocha. Isso. O Josemar Rocha, há quanto tempo o Josemar Rocha não é falado em São José? Há muito tempo, há quase 30 anos. Então, e por que o Thunder Delu? Porque quando eu entrei na faculdade eu tinha um cavanhaque um pouco maior, era um pouco mais magro e me parecia um pouco com o Thunderbird da MTV. Aí o pessoal falou, começou a me chamar de Thunder, pegou, né? Que eu acho bem melhor que o Josemar também, né? Muito bem. O Josemar é um tanto quanto sertanejo, não é? De nome artístico sertanejo. Na verdade, até meu falecido pai, quando ele foi me registrar, ele chegou no cartório, ele queria alguma coisa parecida com José Mário, que era o nome do meu avô. Só que já tinha um primo chamado José Mário. Ele colocou Josemar, criatividade do meu pai. Bom. E até porque José Mário seria José Rio. Isso. E Mar é muito maior. O Josemar. Mas, o Thunder, você é conhecido como Thunder Delu, da família Delu. Família Delu, tradicional de São José. E o Eduardo Delu, meu irmão. Que foi o secretário de Cultura do município de Monteiro Lobato. Monteiro Lobato. Meu abraço a ele, tenho saudade. Ô Thunder, você é joseense como escritor. A gente nota que você tenta adicionar ao seu trabalho literário as várias experiências que você teve na vida. E inclui desde... você começou como artista e não como escritor.
Não, foi assim. Essa vontade de escrever, eu acho que eu sempre tive. Porque quando eu era criança, eu tenho até hoje umas histórias em quadrinhos que eu escrevia com 7, 8 anos de Você idade. teve uma eu tenho história até em hoje. quadrinhos? Não, tem várias. Eu tenho umas 30. Desenhada maravilha. e com o texto meu, entendeu? Eu inventava os monstros, os heróis, e ficava sentado lá em Monteiro sem fazer nada, né? Só escrevendo isso aí. Ficava do meio-dia às 8 da noite escrevendo essas historinhas. Tem lá 1977, 78, 79. Sensacional. Eu tenho tudo guardado. Depois disso, eu entrei na faculdade, conheci um pessoal de banda e comecei a me envolver com rock. Você teve rock ou punk? Punk rock, né, na Punk verdade. rock. Isso. Ainda com 17 anos, 18? Não, o punk já chegou, já tinha uns 23 por aí. Ali na faculdade de Comunicação Social de comunicação. da Unital. Da Unital? Isso. Ela é sensacional, né? Sim, Os sim. grandes nomes da publicidade passaram por ali. Sim. E você, em Taubaté, montou um punk rock. Sim, montei uma banda com o Glauber, que a Fernanda conhece, de muito tempo, né? Glauber. A gente montou Máquina Peluda, que foi a precursora da música do Gás. Isso foi em... Ninguém sabe disso, só a gente. É mesmo? É. Qual é a faixa que fala do... O Sádico do Gás, se não me engano é a 7ª A faixa do CD. 7ª. Vamos tentar aqui o Sádico do Sádico Gás. do Gás, Isso aos 23 anos, vocês montaram a banda Máquina Peluda. Isso. Máquina Peluda, 7ª música. A música do Gás. É um hardcore, né? Mas pegada. Que sensacional! Isso há 20 anos atrás. Olha, vamos lá, mais, muito mais. Lá vem chegando, caminhando gás, tocando aquela musiquinha que você gosta, o seu amor adora e agrada até sua vizinha. O caminhão do gás é um sucesso e a molecada até grita mais alto. É a primeira música que eu fiz na minha vida. Primeira letra. Esse é o Caminhão do Gás. O Sádico do Gás. É o quê? É porque conta a história. O Sádico do o Gás? Sádico do Gás. Aham. É uma tira do Laerte, grande Laerte, né? O A Laerte hoje. Isso. A tira era do Piratas do Tietê. O rapaz tá dirigindo o caminhão do gás, aí chega uma moça pedindo, eu quero um botijão. Ele fala assim, não, eu não vendo gás, eu só toco a musiquinha. Ah, que sensacional! Aí eu tive a ideia de fazer essa música. Então, o nome dessa música é... O Sádico do Gás. O Sádico, o Sádico do Gás, 1900... Isso aí foi escrevi em 94, lançamos em 96. Em 1994 a 96, mas nessa mesma banda, a Máquina Peluda, Isso. você tem aqui também uma música que é São José dos Campos... De concentração. Concentração? Isso. É uma música que é... Fala sobre você trabalhar em fábrica e praticamente não ter outra opção, né, na cidade, tanto naquela época quanto agora. Entendeu? Isso em 1900... Isso em 94, 95. 1994, Isso. quando não tinha outras opções. Não. Aqui em São José tem essa cultura, né, de você fazer um Senai, ser mecânica, elétrica, eletrônica e praticamente ser direcionado, né, na época a Vibraz, Embraer, Johnson, todas as fábricas da região. E eu critico muito na letra esse negócio de você não ter muito outro tipo de opção, né? Que não tinha... Tá aí o São José dos Campos de concentração. Mudou de lá pra cá? Muito pouco. Mudou muito pouco. Muito pouco. Então, São José dos Campos Concentração é a banda Máquina Peluda. Sua cara 3x4, 12.210. Mais um boi pra ser marcado a ferro. Você está no ciclo viciado onde ninguém é criativo, cala a boca e obedece. Você é um disquete formatado, embora você não aceite, cala a boca. Olha, São José dos Campos Concentração da primeira Primeiro CD. Primeiro primeira CD. Banda. Isso. Na época em que você tocava na banda, então você gravou além da Máquina Peluda, mais 4 CDs, contando com um total de
60 músicas. 60 músicas, 4 CDs, mais ou menos 15 músicas cada CD, e todas de autoria minha. E sempre muito elogiadas, eu quero te elogiar Sim, agora. obrigado. E provar a você a minha ignorância, e por conta da direção das emissoras de rádios aqui de São José dos Campos, jamais, não deu para ouvir, né? Não ouvi tocar uma preciosidade dessa em nenhuma rádio aqui em São José. Isso uma falha muito grande de São José dos Campos, deixar passar em branco isso aqui. Mas eu tenho certeza que... Mas assim, não é só a minha banda, tem várias todas, bandas de uma geração exatamente. inteira que passou despercebida em São José. A gente tinha até mais divulgação fora daqui do que propriamente aqui. Você recebia uma emissora de vez em quando, fazia uma matéria, o próprio jornal Vale Paraibano na época fazia matérias, mas era uma coisa isolada, fazia e acabou. Nunca foi dado continuidade. Não dava. A gente tinha que correr atrás, né, de fazer toda a divulgação, na época até da fita demo. Da fita demo. Você ia com a fita demo gravada, olha, essa é a minha banda. Né? Lembrando, demo de demonstração. Demonstração, isso. O Thunder, agora, depois a máquina peluda, ela foi... perdeu o pelo. Perdeu o pelo em 2000, virou máquina. Virou máquina. Isso aí já é meio psicológico, tem que até ver um psiquiatra pra entender isso aí. Ficou calva. Eu fiquei careca e a máquina perdeu o pelo. Agora, da máquina peluda, quem eram os seus companheiros? Era o André, que hoje em dia tá no MST, num acampamento em Lagoinha, o baterista. Ele engrenou nisso aí, tá firme lá. Tá lá, batalhando lá. Pelos direitos. André, André. Outra pessoa. E outro é o Glauber. O Glauber tá onde? Ele trabalha no Procon em São Paulo. Foi pro... E você, publicitário, Sim. músico Sim. e editor. Sim. Bom, da máquina peluda pra máquina... Mas daí, máquina sem pelo. Máquina sem pelo? Só máquina. Só máquina. Só máquina. A gente tirou o peluda. Mas vocês continuaram, e sempre nessa proposta punk rock. Sempre. O segundo CD do Máquina, que tinha sem o peluda, já era mais hardcore. Era mais barulhento. Mais barulhento. Mais crítico, mais incisivo ainda. Tipo, era mais violento o negócio. Vocês tocavam onde aqui? Sempre na faculdade? Qualquer bar de rock que chamava, a gente tocava muito na Poça Skate Bar em Caçapava. Shows de bandas punks. A gente abriu o show de todo mundo que você imagina do punk rock nacional. História. Inocentes, Garotos Podres, Cólera, GBH da Inglaterra, Toy Dolls, que é uma banda famosa da época também. A gente tocou com eles em São Paulo, no Hangar 110, lotadaço, no Hangar 110. Inclusive, a gente lançou um selo, né? Nosso CD foi lançado pelo selo Ataque Frontal, que é o selo mais tradicional do punk do Brasil. Que maravilha. Ataque Frontal. Ataque Frontal. Mas qual? Do Reatores. Do Reatores. Isso. Bom, depois da máquina peluda, a máquina. Aí o Reatores. Aí veio o Reatores. Que foi lançamento da máquina frontal. Do Ataque Frontal. Que é o Ataque Frontal, que é a referência do referência. punk. Se você digitar no Google Ataque Frontal, você vai ver que os primeiros vinis de punk lançados no Brasil é do Reatores. Do Ataque Frontal. Por que o Reatores? Ainda em referência à indústria aqui do Vale? É porque eu sou técnico eletrônica, né? Eu trabalhei como técnico eletrônica, dei treinamento de NR10, segurança e instalações elétricas, por 5 anos, né? Aí reatores, eu pensei em reatores atômicos. Aí a Fabiana, que é baterista, e manda o Toninho, a Fernanda conhece, ela falou assim, não, vamos colocar só reatores, eu achei bem melhor, né? E aí em 1900 e quanto? Isso aí foi 2011. Não, 2003, se não me engano. Em 2003 saiu Reatores, mais um dia, mais uma guerra. Por quê? É uma citação de uma música que se chama Guerrilheiro das Fábricas, mais um dia, mais uma guerra. Que maravilha. E aqui a batalha do proletariado, né? Você acordar cedo, fazer todo aquele processo. Agora um detalhe, Thunder, você tem aqui uma música interessante, que é a 2 aqui do Reatores, que é a entrevista. A entrevista. E hoje você está dando uma entrevista. Exato. Só que é entrevista para emprego. É a sensação de você dar uma entrevista para emprego. Então vamos lá. Continua no punk rock. Continua. A entrevista. A entrevista. Reatores. Corria na testa, eu tremia de nervoso. A minha vida era analisada
Satanás adorou o Vaticano. Essa música fez muito sucesso entre a molecada. Bom, e depois da entrevista vocês lançaram essa, Satanás adorou o Vaticano. Então a gente faz o seguinte, tá muito sensacional, eu tô impressionado. Eu entrevistei tanta gente, eu achei que eu já tinha falado com todo mundo e de repente você aparece, Thunder, uma preciosidade pura e tão antiga e tão recente o seu sucesso. Não mudou nada de lá pra cá. Tem música aqui de 20 anos? Tem. A mais antiga deve ter uns 25. Uns 25 anos. Isso, 25 anos, que é o Sádico do Gás. E não parece. O Sádico do Gás que é sensacional. Nós vamos para um breve intervalo e a gente volta já com essa preciosidade de pessoa que é o Thunder Delu, que é o nome artístico do publicitário Josemar Rocha, de 47 anos. Ele é aqui de São José dos Campos. E vocês notem que nós estamos falando do lançamento do livro, mas ele é tão sensacional que ainda estamos nas músicas da Máquina Peluda, A Máquina Sem Pelo e o Reatores. E a gente volta já falando sobre os dois últimos sucessos da banda, sim. Reatores, e a gente fala do livro também. Tá bom. Thunder Delu volta já aqui no Clique Jornal. É mais do que informação. O Clique Jornal, ele é sensacional porque tem essas surpresas radiofônicas. É mais do que entrevista, é informação inteligente, relevante e necessária. A gente volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Economizar água traz mais benefícios do que você imagina. Por causa da distância cada vez maior de captação, são necessárias grandes obras para garantir o abastecimento das cidades. Isso significa energia, dinheiro e potencial impacto no meio ambiente. Além disso, ao economizar água, você contribui para a redução do volume de esgotos. Entre nessa corrente, participe. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Bullying. Aprenda a identificar para prevenir e erradicar. O cyberbullying, ou bullying virtual, propaga as difamações instantaneamente e o efeito multiplicador do sofrimento das vítimas é muito maior. O cyberbullying extrapola em muito os muros das escolas e expõe a vítima ao escárnio público. Combater o bullying é uma questão de justiça. Uma campanha da Rádio Câmara e do CNJ. Racismo não entra em campo. Futebol é arte da bola que rola no gramado. Roda no ar, na cor da emoção. Pernas brancas, pretas, amarelas. De todas as cores, de todas as torcidas. Cartão vermelho para o racismo. Fim de jogo. Racismo é crime. Denuncie. Uma campanha da Comissão de Esportes da Câmara dos Deputados. Energia elétrica. Fique ligado. Instale antenas ou outros objetos metálicos longe da rede de energia elétrica. Reformas e obras civis, poda de árvores e trabalhos próximos à rede só devem ser realizados por pessoas com conhecimento técnico. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Muito bem, senhoras e senhores, estamos de volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. O entrevistado de hoje é o publicitário, escritor e músico, o Thunder Delu. O convite do Departamento de Comunicação aqui da Rádio CT para o Thunder Delu é para o lançamento do livro Além do Vale do Terror e da Imaginação. Acontece que na bagagem do Thunder Delu veio aí 25 anos de música de punk rock de primeira qualidade, umas músicas
sensacionais, uma letra muito pura, principalmente para a juventude de todas as gerações, e a gente está explorando isso porque a gente quer explorar exatamente esse lado musical do Thunder Delu. Ô Thunder, Reatores, além do Reatores Ativados, a entrevista, o terceiro trabalho da banda, que era Máquina Peluda, depois Máquina e depois transformou para Reatores, teve aí também o Satanás Adorou o Vaticano. Sim, exato. Que história é essa? É uma crítica assim, bem direta, né, a todo o domínio católico de 500 anos ou mais, né, de milênios, na verdade. Uhum. Conta a história do Satanás, né, que ele manda uma carta para Deus desistindo do cargo, porque ele visita o Vaticano e vê muito ouro, muita ostentação e acaba desistindo do cargo. Que sensacional. Ele não tem mais cacife depois que ele viu tudo aquilo. Que sensacional. Que texto. O Satanás, olha, eles estão fazendo muito pior do que ele. Sim. Satanás escreveu uma carta pra Deus, desistindo do cargo que por milênios foi seu. Ele tirou umas férias e adorou o Vaticano, aquele império de ouro e poder. Depois disse que velho não era mais do seu tipo, mas ao pintar do mal já não lhe fazia bem. É que a ganância do homem ultrapassou os limites e o ser humano virou homem santo, homem mau. Não tem outra palavra. Sensacional. Obrigado. Olha, parabéns a todos da banda. E de quem é essa letra? Todas as letras do CD são minhas. Você é um crânio, um gênio. Obrigado. Que sensacional. Bom, e depois desse segundo, Mais um Dia, Mais uma Guerra, que Sim. vocês fazem uma crítica ao dia a dia. Tem muita coisa crítica, mas tem muita coisa que não tem muita ligação com a crítica. Por exemplo, tem uma música que se chama Queria que Gandhi Estivesse Aqui. Fala sobre... Não é uma crítica, é uma vontade, né, de ver o mundo mais pacífico, mas seguindo os preceitos do Mahatma Gandhi. Poxa, olha, essa aí. Queria que Gandhi estivesse aqui pra ensinar os donos do mundo, pra olhar nos olhos de quem faz a guerra e fazer com que sintam vergonha. Muito bem. Olha, esse ainda, Reatores, é o terceiro trabalho. Agora, por que a mudança de Máquina Peluda para Máquina para Reatores? Porque o André, o baterista do Máquina Peluda, ele saiu da banda, né? Ele comprou um trompete e desencanou, saiu. Aí a gente ficou sem baterista. Aí tinha uma banda na época que chamava Mary Help, que tocava bastante na região também. O vocalista deles foi para Londres, eles ficaram sem vocalista. A gente uniu as duas bandas, a Fabiana na bateria, o Glauber no baixo, o Adriano na guitarra e eu na guitarra e vocal. A gente montou o Reatores. Que sensacional. E aí, o mais recente trabalho, esse aqui tem quanto tempo? Esse aí é de 2006. 2006. Isso. E aí, de lá pra cá não gravaram mais? Não. Desde que Não, a gente gravou um EP em 2010, mas não foi lançado em CD, só EP virtual. Só em virtual. Isso. Monstros, Homens, Loucos e Objetos Voadores foi o penúltimo trabalho da banda Reatores. Exato. O que é que vocês destacaram nesse aqui? De música, assim, de tá falando? músicas. Aqui foi o... Eu gosto muito da Blues do Exorcismo ao Contrário. Como é que é? Blues do Exorcismo ao Contrário. Que é a quarta. Blues É o Diabo Vai na Sessão do Descarrego. Como é que é a letra mesmo? Ouvindo Robert Johnson no MP3. Robert Johnson que fez o Pacto com o Demônio, o Bluesman, né? E ele tira o capeta do corpo do pastor. Que sensacional. Olha, bem punk
Rock Reatores. Foi na sessão do descarrego ouvindo Robert Johnson no seu MP3. Senti um arrepio ouvindo a voz do bispo e vomitou um palmo de notas de dólar. Uma veia bem crítica, né? Muito lindo. Agora, tá fazendo falta. E aí você passou a tocar a sua vida e os parceiros de músicas também. Sim, sim. Mas sempre ligados à música e à publicidade? O Glauber não. O Glauber, ele prestou um concurso pro Procon, né? Tá trabalhando no Procon faz tempo em São Paulo, né? Então, você tá sozinho? Não sei, assim, sozinho não, porque se eu resolver montar a banda, eu acho que eu consigo uns integrantes. Não, acho que a Fabiana, não sei se ela gostaria de tocar, o Adriano, não sei se ele gostaria, mas o Glauber acho que gostaria. Se chamar um outro guitarrista e um outro baterista, dá pra remontar a banda. Mas com isso, com essa, a base toda você tem? Tem. Nasceu da sua ideia do menino que fazia... Ah, sim, toda essa vontade de escrever, de expor ideias, né? Bom, e é por falar em escrever, que a gente continua com as músicas também, mas o livro que você veio lançar aqui conta que no Sanatório Vicentina Aranha, sim, na década de 20, muitos doentes chegando da capital, porque aqui era a capital, era onde as pessoas com tuberculose vinham, eles vinham em busca de cura. Sim. Naquela época ficou conhecida como doença oportunista, a tuberculose. Exato. Mas sabia que encarariam pelas bandas de cá algo muito pior aqui no Vicentina Aranha, que seria uma enfermeira, exato, cuja diversão era fazer maldade com os internos. Exato. Esse é o segundo conto do livro, né? Ele se passa no Vicentina Aranha, como você falou. É uma enfermeira que toma conta dos internos, só que ela judia muito deles, e ninguém gosta dela no Vicentina Aranha. E ela fica sabendo de toda da movimentação dos internos de querer tirar ela de lá. Ela pega, coloca chumbinho em todo o café com leite de todo mundo, mata vários. Depois ela se suicida e a alma dela volta pro sanatório. E aí as pessoas que vinham... Isso é tudo ficção. Tudo ficção. E histórias que tá no imaginário. Não, é assim... Existem livros, por exemplo, que citam lendas do Vale do Paraíba. O Saci, o Curupira. Eu procurei não me ater a essas lendas já existentes. Eu procurei criar uma coisa mais de fantasma, mais de sobrenatural, né? Não tão assim... Eu acho bacana também essa lenda rural, Boitatá, Curupira. Mas você criou novos? Não criei novas lendas, eu criei histórias de fantasmas, basicamente. E o livro, né? E tem uma de lobisomem também. Bom, mas no Sanatório Vicentina Aranha, que é real, tem o fantasma irreal. Sim. E a enfermeira que passa a assombrar os pacientes. Exato. Eu não vou contar o conto inteiro. Claro. Né? Ela se suicida, a alma dela volta para o sanatório e ela, numa noite de chuva e relâmpagos, a alma dela encontra duas procissões. Uma totalmente de branco e uma totalmente de preto. E uma delas ela não consegue entrar. Que sensacional. Agora, você é publicitário, é músico. Por que a gente gosta tanto de sentir medo? No momento que você começou a contar da enfermeira do Vicentina Aranha, isso é uma atividade paranormal, sim, não é? Sim. As pessoas começam a se arrepiar disso. É uma combinação nesse livro que atrai as pessoas para o livro? Sim. O joseense, né, o pessoal da região em si, pessoas de Monteiro Lobato que falavam bem dos contos quando eu publicava, né? Eu cheguei a publicar no Resgatando São José dos Campos. No site, no Facebook do Eduardo. Um abraço para o Edu Santos, Edu né? Santos, que sempre deu uma força para mim lá. Ele publicava, dava tipo 150, 200 curtidas e vários comentários. O que me chamou mais a atenção, várias mulheres comentando. De 30 comentários, uns 20 eram de mulheres. Que sensacional. Falando que gostaram do conto e tal. E o que eu percebi é que existe uma
Quando você escreve coisas daqui, misturando a fantasia e o terror, as pessoas se identificam. O que é coisa daqui, por exemplo? A gente sempre vê em filme de terror lápides arredondadas, que não existem aqui. Lápides. As lápides. Arredondadas. No cemitério. Inglesas, americanas, diferentes daqui. Quando você coloca itens da região, tipo um túmulo sem letra, faltando uma letra do nome, esse tipo de detalhe, acaba influenciando na cabeça, porque a gente já viu essas coisas aqui. Né? São referências próprias. Quando você coloca essas referências, aumenta o impacto do conto. No lápide que tá faltando letra, diz que a alma daquela pessoa morta vai lá para retirar. Não é exatamente assim. Mas é baseado nisso aí. Basicamente, o túmulo dos azulejos azuis, que chama o túmulo dos azulejos azuis. Dos azulejos azuis. Isso. Nós vamos para um breve intervalo agora e saindo da enfermeira do Vicentino Aranha, nós vamos agora para o cemitério municipal. Isso. O cemitério municipal tem uma história ali também. Tem. A gente volta já com o livro que se chama Além do Vale do Terror e da Imaginação. Um breve intervalo e a gente volta já com o publicitário, escritor e músico e escritor Tander Delu. Um instante só, a gente volta aqui no Clique Jornal, que é mais do que entrevista, é informação inteligente, relevante e necessária. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT, Web Rádio CT. Meu chefe é um carrasco, minha mulher me deixa louco. É só por isso que eu bebo. Cai na real, cara. Já pensou que o problema pode estar com você? E que o seu comportamento desperta o pior nas pessoas? Acesse www.alcoolicosanonimos.org.br e procure ajuda de quem já passou pelo que você está vivendo. Se você quer beber, o problema é seu. Se você quer parar, o problema é nosso. Uma campanha da Câmara dos Deputados e do AA. Pedofilia não é brincadeira, é crime. O pedófilo costuma ser uma pessoa acima de qualquer suspeita, o que facilita sua atuação. Existem casos em que o encontro pessoal pode terminar em violência física ou sexual. Diante do computador, todo cuidado é pouco. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Energia elétrica. Fique ligado. Algumas medidas simples podem prevenir acidentes elétricos. Evite o uso de benjamins ou T's. Eles causam sobrecarga. Prefira sempre instalar mais tomadas. Instale também o fio terra em interruptor diferencial residual DR. Eles protegem sua família contra choques elétricos. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. Olha, um recado para você agora na metade dessa conversa aqui com o Tander Delu, que está fazendo o lançamento do livro Além do Vale do Terror e da Imaginação. É o primeiro trabalho literário divulgado a nível nacional do agora escritor
o Thunder Delu. Mas antes, lembrando a você que o horário de verão começa no dia 15, trazendo informação para você que você deve adiantar o seu relógio em 1 hora na madrugada de sábado, na noite de sábado para domingo. Vamos lá, direto no assunto, direto da redação, o novo horário de verão. Vem aí o horário de verão. A 0 hora de domingo, adiante o relógio em 1 hora. Muito bem, então tá aí o horário de verão, a 0 hora de domingo, você tem que adiantar. Vamos conferir mais uma vez o novo horário de verão que entra em vigor no dia 15. Atenção! Vem aí o horário de verão. A 0 hora de domingo, adiante o relógio em 1 hora. Pronto, 0 hora de domingo, você deve adiantar o seu relógio em 1 hora. Muito fácil, e aí você vai estar tranquilo em relação a isso. Agora, você tem um problema, estamos falando da questão do terror, do medo. Existe um projeto no Congresso que a idade mínima, a idade para comprar arma pode diminuir. Pode acontecer isso aqui no Brasil se for se for aprovado esse projeto que está em discussão no Senado Federal, que pretende alterar o Estatuto do Desarmamento. Mas vamos lá, o Vitor Abreu tem mais informações. Vitor, vamos direto no assunto, Vitor. Um projeto de lei em discussão no Senado reduz a idade mínima para quem quer comprar arma de fogo. Em áreas rurais, o porte poderá ocorrer a partir dos 21 anos de idade. O Estatuto do Desarmamento afirma que apenas quem tem 25 anos de idade pode adquirir uma arma. Isso tanto no campo como na cidade. Os critérios para ter uma arma continuam os mesmos. O interessado não poderá ter antecedentes criminais e deverá comprovar capacidade técnica e psicológica. O registro é feito diretamente na Polícia Federal. O Congresso Nacional, recentemente, autorizou agentes de trânsito de andarem armados. De Brasília, Vitor Abreu. Muito bem, Vitor. Está aí a informação de um projeto que está no Senado sobre o desarmamento. Além do Vale do Terror e da Imaginação, o nosso entrevistado de hoje, Thunder Delu, publicitário, músico e agora escritor. Você falou da enfermeira do Vicentino Aranha. Exato. Lembrando que é uma ficção criada em cima de um vulto histórico da cidade. Exato, citando detalhes peculiares de São José e Monteiro Lobato, basicamente, nesse primeiro livro. São 7 contos baseados em São José e 3 em Monteiro Lobato. Bom, 7 em São José. Isso. Caminhando então do Vicentino Aranha, ainda nessa região central. Sim. Cemitério Municipal Padre Rodolfo Comorec. Exatamente. O que acontece ali? Uma moça estagiária da Santa Casa, todo dia ela cortava o cemitério para chegar em casa mais cedo. Só que ela parava e ficava admirando os túmulos, né? E ela percebia, ela começou a decorar. A pessoa estrelinha, né, nasceu em 42, falava a data e falava a data da morte, cruzinha em tal data. E ela começa a atravessar ali e ela percebe que tem um túmulo com vários recados em cima, várias folhas de papel almaço dobradas. E ela começa a perguntar para a mãe, né, se ela pode pegar, se ela, né, ela fica com medo de pegar, mas ela acaba pegando. Aí acontece de aparecer uma alma para ela, para pegar, saber daquele recadinho, saber o que está escrito naquele recado. Esse é do Esse cemitério. O túmulo dos azulejos azuis. O túmulo dos azulejos azuis. Exatamente. A imaginação do leitor começa a ser aguçada pela curiosidade. Exato. Essa é uma característica dos contos. O conto ele não é um romance, é uma coisa menor. Você já tem que começar colocando uma dúvida na cabeça da pessoa. O que é isso? Aí ela continua a ler até o final e acaba descobrindo o mote de toda a história, o porquê daquela... Agora, o Thunder, por que as pessoas se interessam tanto pelo terror?
pelas histórias? Paulo, eu acho que é o seguinte, o medo é o que deixa as pessoas vivas, na verdade. Você tem medo de cachorro, você corre do cachorro, você não fica parado. Você só fica parado quando você sabe que o cachorro, né? Você sabe da técnica. Se você ficar parado, é difícil ele te morder. Mas se você correr, né, é o seu instinto, o instinto do medo, né? E o medo é o que te faz vivo. E o cinema, a literatura, né, tá abarrotada de filmes e livros de terror que fazem um relativo sucesso. Relativo não, até estrondoso sucesso. Porque a gente vê no cinema de 10 filmes em cartaz, 5, 6 são de terror, né? Isso vem desde os anos 20, 30, 40. O cinema sempre investiu no terror. Sempre foi muito lucrativo falar de assombração. A gente nota que quando a gente chega em casa, a gente observa quem está, dos nossos familiares mesmo, está lá vidrado em frente à televisão, tapando o rosto com um cobertor enquanto acontece uma cena sinistra que se desenrola no filme, ali na novela. É no mínimo curioso, não é? Agora, nesse livro não tem como você tapar o olho, porque tem que estar lendo. Exato. Qual vai ser o comportamento do leitor do Além do Vale do Terror e da Imaginação? Eu acho que é o seguinte, eu procurei fazer contos não muito violentos. São contos mais puxados para o lado sobrenatural. O lado que faz você imaginar e não você ver. Você vê um corpo estraçalhado no chão é uma coisa. Você sugerir que tem alguma coisa atrás do túmulo é outra. Você, quando sugere, você impressiona muito mais a pessoa que está lendo. Por isso que muitas vezes em filmes de terror você não vê o bicho. Você vai ver só no final. Como é a expressão, a cara do bicho. E tem filmes que não mostram. Tem um filme que chama Encurralado, o primeiro filme do Spielberg. É um caminhão perseguindo um carro o filme inteiro. É só isso. Não aparece o motorista nenhuma vez, mas você fica com medo por causa disso. Porque é a sua imaginação que está fazendo o medo. Você tentando imaginar quem que está dirigindo aquele caminhão, entendeu? Agora, o Thunder, essas cenas acontecem no cinema, na televisão, a gente fica ansioso. Que vai comprar o seu livro, vai comprar, vai pagar para levar um susto, e isso faz bem pro ego da pessoa? Eu não digo que pro ego, mas eu acho que faz para a imaginação, né? Porque o bacana do livro é isso, cada um interpreta de uma maneira, lê e a criatividade, né, faz a pessoa viajar. Por isso quando você vê um filme, tendo lido o livro do filme, o filme é sempre pior. Porque o filme é a cabeça do diretor que fez de acordo com a imaginação dele. O livro é muito mais aberto, você imagina do jeito que você quiser, né? Tem todos os parâmetros para você seguir quando você está lendo, mas quando você vai imaginar, é a sua cabeça que está trabalhando. Você falou em filme aí, eu me lembrei do Exorcista, aquele que une espíritos, padres, demônios. É um clássico, não é? Foi uma produção fantasmagórica. Sim. Tem o livro também, né? Tem. Foi baseado no livro, na verdade. Foi baseado no livro. Exato. O filme dá mais medo do que o livro? Eu nunca li o livro do Exorcista. Mas eu acho que o livro deve dar mais medo. O livro dá mais medo. O livro deve dar. O filme ele faturou 200 milhões de dólares. Foi o que mudou a cara do cinema de terror dos anos 70. Né? Você como escritor, o que é que você pretende com esse livro, Além do Vale do Terror e da Imaginação? Qual é o seu intuito? Onde você quer chegar com esse livro? Sim. Então, Paulo, eu sempre tive essa vontade de escrever, né? Isso é uma coisa da minha eu tenho da vontade sua infância, você sempre partiu para a literatura e quer escrever, mas escrever terror. Não, eu não necessariamente escrevo só terror. O primeiro romance que eu já escrevi, que está pronto, não é de terror. Tem alguns elementos de terror, mas é um terror mais, como eu já disse, mais sobrenatural, mais da fantasia, e não terror violento. Né? Porque terror violento, você liga o da Atena aí, você vê. É verdade. Aquilo é terror violento, aquilo é né, para você ficar chocado.
E o meu tipo de escrita não é para isso. É mais baseado na fantasia, na imaginação, né? Por isso que eu sempre escrevi mais contos relacionados à assombração. Bom, a gente sente prazer em tomar susto por causa da dopamina. A dopamina no corpo, ela é responsável por trazer a dopamina, nos traz aquela sensação de prazer depois do susto. Sim, sim. E você quer que isso aconteça com o Além do Vale do Terror e da Imaginação? Paulo, assim, quando você escreve, é mais para tentar dar asas à imaginação da pessoa. Eu quero que a pessoa se sinta bem lendo o livro e não impressionado do modo negativo. Eu quero que ela fale, que ela pense, nossa, lembre de alguma coisa da infância, porque tem muita coisa relacionada à infância no livro. Né? Tem um conto que o moleque anda de carrinho de rolimã, a sensação de andar de carrinho de rolimã, né? do rolimã rasgando o asfalto, fazendo risco no asfalto, coisas que a gente viu quando era criança, né? Mas você tinha perguntado o que eu quero com o livro, Exato. né? O que eu quero com o livro? Vamos fazer o seguinte, nós vamos para um breve intervalo e a gente volta já. Você imagina que nós já falamos por 45 minutos? Rápido, né? Muito rápido. Foi muito rápido, né? Dá vontade de falar a tarde inteira. Você sabe que a vida da pessoa leva a gente a dizer alguma coisa, né? Então, quem tem contato, por exemplo, com o sobrenatural, acredita nesse lado místico da vida. Uns têm medo, outros têm curiosidade. Sim, sim. E eu quero perguntar de novo do livro, que é um lançamento, é o primeiro livro. Só que você tem um romance pronto. Já está pronto. Eu estou revisando o romance para lançar. Mas eu acho que isso é mais pro ano que vem. Por enquanto eu vou ficar com o primeiro livro aí de contos para ver como é que funciona tudo isso, né? Porque quando você se aventura como escritor, né? Você tem que ir tateando devagar para ver como é que funciona. Até possivelmente achar uma editora, alguém que distribua seu livro, né? Você vai tateando. A gente fala já com o Thunder Delô. Ele é músico, ele é publicitário e agora escritor. Thunder Delô lançando aqui na Rádio CT, no Clique Jornal, Além do Vale do Terror e da Imaginação. É o seu primeiro livro de terror, é a sua primeira obra literária aqui em São José dos Campos. Clique Jornal é mais do que entrevista, é informação inteligente, relevante e necessária, e a gente volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Fique bem informado com a Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Você sabia que a maior parte do gasto de água residencial acontece no banheiro? O vaso sanitário e o chuveiro costumam consumir juntos mais da metade de toda a água gasta em uma residência. Por isso, fique atento. Ao construir ou reformar, dê preferência a equipamentos de baixo consumo. O retorno desse investimento virá em poucos meses na sua conta de água. Entre nessa corrente. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Energia elétrica. Fique ligado. Somente pessoas com conhecimento técnico devem executar trabalhos em instalações elétricas. E atenção, quando houver tempestade com descargas atmosféricas, os raios, desligue os aparelhos das tomadas e evite atender ao telefone. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Pedofilia não é brincadeira, é crime. Pelos sites de bate-papo ou e-mails podem chegar mensagens e apelos para que crianças e adolescentes participem de jogos online, assim como convites marcando encontros secretos. Essas mensagens podem esconder intenções de abuso e exploração sexual infanto-juvenil. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados.
Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. Lembrando que o Clique Jornal trata-se de um programa de variedade, não é apenas de ciência e tecnologia, ou de política, ou de questões sindicais ou de cultura. Na nossa programação, a gente aborda temas desde clima espacial, veículos lançadores, energia, mas questões sindicais com lutas, com a CUT, com o CTB, os movimentos sociais, a cultura também, passando por amenidades, causos e até mesmo filosofia e religiões. Sempre ao vivo, sem cortes e com retransmissões em horários alternativos também que você pode acompanhar. Clique Jornal. E queremos aproveitar a presença do nosso entrevistado de hoje, o Thunder Delu, para registrar e saber que você está sendo ouvido no INPE, no DCTA aqui de São José dos Campos, o CEMADEM no Parque Tecnológico. Tem um fórum de CIT, de Ciência e Tecnologia, que congrega mais de 30 entidades. Eles estão sempre lá acompanhando com o seu smartphone. Um abraço para todo mundo. Mas tem mais ainda, o Thunder, no CPTEC em Cachoeira Paulista, nos ouvindo, CTI em Campinas, lá no Centro Tecnológico de Informação Renato Archer, confirmando a audiência também Série BI, em Natal, no Rio Grande do Norte, que é o centro de lançamento da Barreira do Inferno. Tudo a ver com o seu livro, né? Exato. CLA em Alcântara, que é o centro de lançamento de Alcântara. Santa Maria, no Rio Grande do Sul, CPTEC de lá, e também nos ouvindo os cientistas ou os trabalhadores da unidade regional do INPE, do Centro-Oeste brasileiro, que fica na Avenida Doutor Hélio Ponce de Arruda, sem número, no Bosque da Saúde, em Cuiabá, Mato Grosso. Que bacana. Muita gente ouvindo. Bacana. E confirmando essa audiência nesse bate-papo gostoso. Bacana. Olha, eu quero registrar aqui que o seu livro fala de fantasmas. Sim, a primeira e assombrações. Parte. Isso, a primeira parte, Contos do Vale do Terror. É a primeira parte, são 5 contos. Contos do Vale do Terror. E a segunda parte, Contos do Vale da Imaginação, que daí já são contos um pouco mais leves, baseados na imaginação das pessoas, né? Que sensacional. Existe um conto, que você falou de vários setores tecnológicos que estão ouvindo a gente. Ok. É um rapaz que trabalha na Embraer, ele implanta cabo do míssil do AMX. E o AMX é um avião caça, né? Foi utilizado até em guerra. Ele começa a ver bombardeios no Iraque, ele começa a ver na televisão, ele começa a ficar encanado, a imaginação dele começa a ficar tão chocado, ele fica tão chocado com aquilo que acontece, daí eu não posso contar o final, entendeu? Que sensacional. Esse está no livro. Está no livro. É um conto baseado em 2 histórias, dele e de um moleque no Iraque jogando bola. É intercalado o conto. O moleque está jogando bola com os amigos e ele está na Embraer, acordando cedo, no Iraque. Ao mesmo tempo, né? Só que fuso horário diferente, logicamente. Enquanto eles estão jogando bola, eles veem uma esquadrilha de aviões se aproximar e são bombardeados. E na Embraer, ele vê isso na televisão e pede demissão no outro dia. Porque, o porquê só vendo o livro. Sim, exato. Olha, existe aquela curiosidade que ficou para cá, porque são, isso aí, no caso, são causos. Exato, são contos. Contos. Isso. Aí tem os fantasmas. Exato. São todos contos fictícios. E tem as assombrações. Exato. Nós falamos de 2 pontos aqui de São José dos Campos. Sim. Que é o Vicentina Aranha, com a enfermeira. Isso. E a menina do túmulo dos azulejos azuis. Exato. E em Monteiro Lobato, aonde você tem uma afinidade com o lugar. Exato. O que é que acontece ali? Então, é um menino de 9 anos que ele vem no enterro do tio dele aqui em Santana, né? Ele fica no enterro do tio dele. Depois, quando ele volta para São José, ele fica encanado com a ideia da morte. Enquanto ele anda de carrinho de rolemã na rua da delegacia de Monteiro, que é uma descida que eu brincava quando era criança, passa em frente à gruta em Monteiro, né? Que eu também frequentava muito a gruta. Toda a história se passa lá, né?
E é bacana a identificação das pessoas quando leem. O pessoal fala, nossa, eu andei muito de carrinho de rolemã. Isso que dá o bacana. Acaba ligando a pessoa ao conto, ela não consegue parar. Aí vem toda a história, né, ambientada em Monteiro. Né? Né, nesse conto, esse garoto começa a ter contato com a própria alma. E a alma dele ensina umas coisas para ele. Que tá no livro. Que tá no livro. Quer dizer, imaginar que nesse livro seu que todo dia fosse uma sexta-feira. Basicamente isso. Uma sexta-feira 13. Exatamente. Sexta-feira 13, as pessoas gostam de provocar sexta-feira 13, bater na madeira. Exato. Então, sexta-feira... Tem até a série de filmes, sexta-feira 13. Tem um filme também. Jason. E daí você foi nessa pegada. Sim. Da sexta-feira 13. Exato. Para aguçar um pouquinho a imaginação do leitor que gosta desses contos. Tem um menino do carrinho de rolimã. Sim. Tem o túmulo dos azulejos azuis e a enfermeira do Vicentino Aranha. E tem o lobisomem da SP50 também. No caminho para Monteiro Lobato. No caminho para Monteiro, mas no bairro do Taquari. Eu sei de uma história dessa, do bairro Agostinho de Santo Agostinho de Cima, ou Santo Agostinho 2. Sim. Tem um cabeleireiro aqui de São José que conta que lá passou por um lobisomem. Sim. É fictício, mas esse também é uma história. Fica na cabeça das pessoas, né? Tem muito relato assim de lobisomem, de boitatá, de bula sem cabeça, de tudo isso. E tem muitos relatos antigos também, que passam de geração em geração. E a prova da força do terror é exatamente isso. Se passa de geração em geração, o negócio não se perde, né? E a gente sempre ouviu falar de saci, de boitatá, de curupira, né? Só que os meus contos não foram muito para esse lado, porque já tem livros escritos aqui na região sobre isso, né? Eu esqueci até o nome da escritora, mas ela lançou um livro relatando cada lenda dessa aí. No caso do meu livro, não são lendas já prontas. São histórias baseadas na região. Histórias de terror ambientadas na região, entendeu? Ô Thunder, você conversou com algum psicólogo? Porque há muito tempo os psicólogos eles querem entender por que nós... os humanos em si, né, que evoluíram para buscar a felicidade, para buscar o conforto. Sim. Por que a gente gosta tanto dessas histórias de terror? Existem aquelas pessoas que não conseguem sequer ter uma sinopse. Por exemplo, já sente medo. Muita gente acaba adorando assistir cenas de tortura, de decapitação, estripação. Mas esse tipo de terror eu não gosto muito. Muito violento, assim. Chama terror gore no cinema. Terror? Gore. Gore? Que é decapitação, mutilação. Esse tipo de terror eu não gosto. Eu gosto de uma coisa mais Poltergeist, o Fenômeno, que é um filme bacana, né? Mais filme de espíritos, fantasmas, assombrações, né? Eu acho mais bacana. Acho que dá mais você fica mais impressionado com o filme, com a própria história. Agora, para você, quando está escrevendo aquilo, espiritualmente falando, qual é a sensação de escrever um livro desse? Olha, é assim, eu não tenho assim eu tenho uma coisa em mim, eu não chego a ser ateu, mas eu tenho uma coisa de questionar muito as religiões, né, que a gente... até deixar uma coisa bem clara aqui. Quando eu falei do Satanás do Vaticano, da Igreja Católica, dos próprios pastores que eu cito na música, a gente não pode generalizar, né? Tem pessoas boas e ruins em todos os setores da vida. Na igreja, em todas as igrejas tem pessoas boas e ruins. A gente não pode generalizar, né? Mas assim, quando eu sento para escrever, a ideia já está na cabeça. E é assim, o conto, enquanto eu não termino, eu não saio da cadeira. Vai. Eu escrevo ele inteirinho, depois eu vou reler e editar. Aí vem a parte mais trabalhosa, você tem que cortar um parágrafo, você tem que... Porque quando vem, é uma enxurrada, você vai escrevendo. Que sensacional. Agora, o livro, você já gravou um disco? 4 discos, 4 São CDs. 4 CDs. Já gravou, já escreveu um livro. Exato. Para fechar essa questão, precisa agora plantar uma árvore. Sim. Já plantou ou quebrou o galho?
Não, já plantei sim. E o filho? Filho que eu saiba, não. O filho, o que você tem, então, o primeiro filho é esse livro. Não, é o segundo. Da literatura, sim. Porque você tem, então, 2 filhos. Um que é o disco. Isso. A música. Mas eu considero também as historinhas que eu fazia quando era criança. É o terceiro filho. É o terceiro filho. Agora, quando a gente fala de escritores, a gente lembra da Clarice Lispector. Sim. Carlos Drummond de Andrade. Monteiro Lobato. Graciliano Ramos. Exato. Guimarães Rosa. Guimarães Rosa. Como é que você se sente estar nesse patamar dos escritores e tantas outras pessoas comuns que escreveram até vários livros? Paulo, é assim, eu não me sinto assim no patamar da fama desses escritores, mas o lado de escrever é muito bacana, é muito, eu posso até dizer meio mediúnico, porque você senta. Quando eu estava escrevendo romance, eu sentava das 4 às 9 da noite, todo dia, durante 3 meses e meio. Bolando a história, escrevendo a história, né? E, claro, a gente tem muitos escritores bons no Brasil. A gente tem que valorizar mais, porque você chega numa livraria, só tem escritor gringo. Exatamente. Porque é mais fácil eles importarem o gringo, revender aqui, ganhou o prêmio tal lá nos Estados Unidos e vende muito aqui. É mais fácil fazer isso do que lançar do que incentivar as pessoas do Brasil, né? Os escritores do Brasil, né? Mas tem até o caso assim que eu gostaria de contar. Eu morava em Monteiro, na Rua da Gruta, que é a estrada que vai para Caçapava. Okay. Não sei se você conhece lá. Conheço lá. É a estrada do livro. O Monteiro Lobato, quando ele morou no sítio do Pica-Pau Amarelo, a 8 quilômetros na estrada do livro, ele ia para Monteiro fazer compra de carroça. Então, necessariamente, Monteiro Lobato passava em frente à minha casa. Que sensacional. 50 anos antes, né? Que sensacional. Né? Isso é muito bacana. Ele foi preso em Monteiro Lobato, ele fez comício no Souza. Tem várias histórias do próprio Monteiro Lobato no Buquira, né? Monteiro Lobato se chamava Buquira antes, né? E hoje você é um escritor. E eu quero dizer que no dia 25 de julho é comemorado o Dia Nacional do Escritor. Sim, sim. E um dos milionários é o Paulo Coelho. Sim. E eu desejo, com esse livro, além do Vale do Terror e da Imaginação, que muito mais que cultura, porque você está oferecendo uma cultura da imaginação. Que você ganhe muito dinheiro, que seja um escritor consagrado obrigado, aqui no Brasil. Paulo. Assim, dinheiro é uma consequência do trabalho, né, cara? A gente tem que fazer a nossa parte. Né? Que maravilha. Olha, e por falar nisso, aonde te encontrar nas redes sociais, por exemplo, e onde encontrar o livro? Quem tem Facebook pode me adicionar no Thunderdelu, né, com 2 L's, Thunder de trovão, né, em inglês, Thunderdelu com 2 L's. Meu e-mail é josemar, com s.delu, com 2 L's, @hotmail.com, tá? E tem um blog também. Opa, tem um blog? Tem um blog também. Com contos? Eu cheguei a postar esses contos, mas como eu estava editando, eu retirei. Retirou, né? Ok. Qual é o blog? thunderdelu.wordpress.com. Mas o mais fácil para te encontrar nas redes sociais, facebook.com/Thunderdelu. Delu com 2 L's. Com 2 L's. Thunderdelu e Josimar, muito obrigado. Obrigado a você, Paulo, pelo Ficamos espaço. muito felizes com a sua feliz. vida aqui e com a história que você nos conta. Agradeço a você, a Fernanda, ao Eduardo, todo mundo aí. Obrigado pelo espaço. Que alegria recebê-lo aqui. Fiquei muito feliz de dar entrevista para vocês. E boa sorte a você. Um abraço, sucesso, e volte ouvindo. mais vezes para contar do segundo lançamento do romance. Sim, com certeza. Muito obrigado. Bem, amigos, por aqui a gente vai colocando um ponto final em mais um Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. Nosso entrevistado de hoje é o Thunderdelu. O Thunderdelu, que é músico, publicitário e também autor do seu primeiro livro, Além do Vale do Terror e da Imaginação. O Thunderdelu, ele advém do Josemar Rocha, que é da cidade de Monteiro Lobato, aqui do Vale do Paraíba. Ponto final. Obrigado a todos pela companhia, audiência e a amizade de cada um de vocês. A apresentação foi aqui do Paulo Silva, trilha sonora modulada pelo Eduardo Aparecido, a editoria
de argumentos da jornalista Fernanda Soares e também da Shirley Marciano. O diretor de comunicação é do engenheiro Gino Genaro e a presidência do também engenheiro Ivanil Elisiário. Grato a todos pelo clique, companhia, audiência e amizade. Até lá. Tchau. Você ouviu pela Web Rádio CT Clique Jornal. Clique Jornal.